Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. O Congresso reúne juízes, procuradores do trabalho e auditores fiscais que discutem as atuais relações de trabalho. Processo eletrônico já é realidade na Justiça do Trabalho goiana. As polêmicas sobre o contrato de trabalho do jogador de futebol é o tema do nosso quadro de entrevistas. O TRT de Goiás realizou um workshop sobre o processo eletrônico que está em fase de implantação em 3 varas do trabalho do interior do estado. O evento, realizado no auditório do Pleno, contou com a participação de magistrados e diretores de secretaria das 36 varas do trabalho da 18ª região. O juiz Renato Hindlemeyer, palestrante do workshop, fez inicialmente uma análise da evolução do TRT no processo de substituição gradual dos autos físicos por autos digitais. Ele destacou que a maioria das varas do trabalho já disponibiliza peças do processo na internet, o que gerou a redução do fluxo de advogados e partes nos balcões das secretarias. O que é mais difícil nessa transição do processo físico para o processo virtual? O mais difícil é a implantação da cultura do processo eletrônico, a superação do paradigma do ver pelo ler do processo eletrônico, o que traz uma mudança de perspectiva em relação ao processo, um processo voltado para a solução jurisdicional, para a prestação jurisdicional, melhor dizendo, um processo que efetivamente se volta para solucionar a lide sociológica que subjaz ao processo, que é o que nos interessa, e o processo deixa de ser, muitas das vezes, um fim em si mesmo para ser o meio de composição da lide, como sempre foi e como nunca deveria ter deixado de ser. O senhor defende o acesso ilimitado de todas as pessoas ao processo eletrônico. Por quê? Porque a publicidade é um dos princípios que norteia a administração pública brasileira e não havendo as questões de sigilo, processamento dos autos em sigilo para a preservação da intimidade, que são aquelas questões já determinadas na lei, todo o cidadão deve ter direito e acesso a ver os autos, até porque hoje é assim nos autos físicos. Qualquer pessoa que se dirigir à secretaria da vara terá vista do processo em secretaria, bastando para tanto se deslocar. Agora não há razão para que no processo eletrônico, em que o deslocamento fica dispensado, o indivíduo não possa ter mais acesso aos autos. O TRT deu o passo inicial para a implantação do processo virtual, que já se tornou realidade nas varas do trabalho de Iporá, Posse e Primeira VT de Anápolis. A eficiência do processo eletrônico nessas unidades surpreendeu a administração do tribunal, que pretende implantar autos 100% virtuais em todas as varas do trabalho e no segundo grau até o final de 2010. No workshop, o juiz César Silveira, titular da Vara do Trabalho de Iporá, demonstrou na prática o funcionamento do processo eletrônico na unidade. Segundo ele, o sistema permitiu a descentralização das tarefas entre os servidores, que passaram a assumir a produção de todos os atos processuais, desde a distribuição, confecção de despachos e cálculos, até o arquivamento do processo. O diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação, Humberto Aires, informou sobre as próximas etapas na consolidação do processo eletrônico na 18ª região. Até o final do ano nós vamos continuar com o processo eletrônico, ou seja, a ideia nessas 3 varas é eliminar definitivamente todo o acervo histórico de processos para no segundo momento, já no primeiro semestre de 2010, prosseguirmos com o segundo grau. Em termos de tecnologia da informação, o TRT de Goiás está preparado para essa era virtual? Sim, nós temos feito grandes investimentos, principalmente na parte de segurança. Estamos adquirindo agora uma nova solução de armazenamento que vai permitir a criação de um ambiente de backup, replicando em tempo real todos os dados que são armazenados aqui na nossa sala de segurança para esse ambiente de backup, aumentando ainda mais a segurança do processo virtual. Juízes, procuradores do trabalho e auditores fiscais se reuniram para discutir as atuais relações de trabalho no Brasil e no mundo.
O equilíbrio das relações entre o capital e o trabalho no século XXI foi discutido no 2º Congresso sobre a atuação e integração da Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás. Giovanni Alves, doutor em Ciências Sociais, falou sobre a precarização das condições de trabalho, consequência do modelo neoliberal da economia mundial. Para ele, a saída passa pelo maior respeito à legislação atual e por decisões políticas voltadas para os interesses do trabalho. Aumentar o poder regulatório do Estado, né, sobre as condições de trabalho no país. Né? Uma atuação conjunta, uma interação entre a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, eu diria que já seria um passo importante, né? De fato, nós aplicarmos a lei, porque muitas ocorrências que neste país se dá através de transgressões da própria legislação trabalhista. Isso é de uma forma imediata. No sentido político mais amplo, seria nós termos uma atuação parlamentar no sentido de aumentarmos a proteção do trabalho. Né? Isso é uma decisão política, vai depender da correlação de forças políticas. E no plano muito mais amplo, seria nós de fato termos um Estado, né, um Estado social de acordo com os interesses do conjunto da classe trabalhadora. Manuel Campos, secretário político do Sindicato dos Metalúrgicos na Alemanha, defende o combate à degradação das condições de trabalho por meio do fortalecimento dos sindicatos, o chamado poder da autotutela. Se nós considerarmos os trabalhadores com a base educacional que eles tiverem, ou que eles tiveram, ou têm hoje, como pessoas adultas capazes de gerir os seus próprios interesses, eu acho que eles deverão ser os próprios auditores da sua situação no local de trabalho e o que vai ser necessário é um contacto maior e mais direto com a Justiça, para que a Justiça, depois de ouvir os agentes do trabalho, que são os trabalhadores de um lado, e os empresários do outro, possa julgar, ponderar e julgar a situação em causa. Se os sindicatos, como instituição de defesa dos interesses dos trabalhadores, se autoconvencerem de que são apenas um esquema de defesa e de luta pelos interesses desses trabalhadores, eles deverão organizar-se no sentido de se tornarem mais independentes. Quando eu digo independentes, significa que não devem estar, por exemplo, sujeitos à recepção de dinheiros por parte do Estado, por parte de empresas, seja de quem for. Ou seja, eles têm que se autoconvencer que são os trabalhadores neles reunidos, os únicos que os suportam, que os levam para a frente. E é por isso que é necessário organizar um sistema para que o trabalhador seja ouvido e ele próprio decida aquilo que a sua organização deve fazer por ele. Outra discussão do Congresso foi a redução da jornada de trabalho no Brasil, de 44 horas para 40 horas semanais. Projeto que está em tramitação no Congresso Nacional e que acirra o ânimo de trabalhadores e empresários. Isso é uma medida importante, porque na medida que você reduz a jornada, você abre possibilidades para se criar mais postos de emprego no país, onde o desemprego é um problema muito sério. Nós tivemos essa luta na Alemanha e um dos primeiros argumentos do empresariado é que eles iriam perder muito dinheiro porque era impossível distribuir o trabalho existente por mais gente. Nós verificamos que hoje são os próprios empresários que dizem aos sindicatos que talvez seja necessário reduzir ainda mais o tempo de trabalho porque há cada vez menos trabalho para cada vez mais gente. E nós verificamos que isso é possível. Por outro lado, nós sabemos que quanto menos tempo o trabalhador trabalha, ele mais produz. Porque à medida que o tempo de trabalho aumenta, reduz a sua capacidade produtiva. Confira no próximo bloco a entrevista com o juiz Celso Moredo Garcia, que fala sobre as peculiaridades do contrato de trabalho do jogador de futebol. Voltamos já.
futebol emprega hoje no Brasil cerca de 22 mil jogadores profissionais. O mito de que este atleta ganha bem é facilmente derrubado pelas estatísticas. 85% desses jogadores recebem entre 2 e 3 salários mínimos e 18.500 ficam desempregados em algum período do ano. Nesse mercado de trabalho, os aspectos econômicos sobrepõem muitas vezes ao aspecto legal de proteção ao empregado. E a Justiça do Trabalho tem recebido cada vez mais ações de jogadores contra seus clubes. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o juiz do trabalho, Celso Moredo Garcia, que é titular da 4ª Vara do Trabalho de Anápolis. Doutor Celso, obrigada pela presença. Doutor Celso, é comum haver conflito entre decisões da Justiça do Trabalho e da Justiça Desportiva? Qual a diferença da competência entre essas duas modalidades de justiça? Olha, os conflitos são comuns, apesar de que a competência de cada uma delas está especificamente delimitada na Constituição Federal, né? Na Justiça do Trabalho, as ações discutem o cumprimento dos contratos de trabalho, ou seja, são ações dos atletas contra os seus clubes, visando assegurar o cumprimento das leis trabalhistas e especificamente da Lei 9.615/98, né? Já na Justiça Desportiva, a Constituição assegurou a ela o julgamento das ações que versem sobre disciplina e competições esportivas. Então, a princípio, não haveria esse conflito em razão da delimitação das competências. No caso, pode haver algum problema disciplinar cometido pelo jogador que possa ensejar, que possa justificar a quebra ou rompimento do contrato de trabalho com esse jogador, na Justiça do Trabalho, no caso? Não. Especificamente, o que a legislação prevê é que nos casos de suspensão do atleta pela Justiça Desportiva, o contrato de trabalho dele poderá ficar suspenso. O clube poderá suspender o contrato de trabalho dele e prorrogar pelo período respectivo o término desse contrato. Mas a justificar uma justa causa, isso é muito raro. No caso, parece-me que existem alguns conflitos das decisões da Justiça Trabalhista no nosso país com relação à FIFA, às normas internacionais que regem, né, a organização dos campeonatos de futebol, inclusive a contratação desses profissionais. Existe realmente esse conflito? Pode acontecer? Pode. Os problemas relacionados especificamente à FIFA dizem respeito às transferências internacionais, né? A FIFA, ela estabelece que cada federação, cada confederação nacional, ela estabelece os períodos em que as transferências internacionais possam ocorrer, né? E existem vários casos em que os atletas estão se valendo da Justiça do Trabalho para conseguir suas transferências do exterior para o Brasil fora desses períodos, que são as chamadas janelas de transferência, né? E é isso que a FIFA não admite e tem causado problemas. O contrato de trabalho do jogador profissional é diferente do contrato que é firmado com os outros trabalhadores. Quais são as diferenças, as especificidades desse contrato? A primeira delas é que o contrato de trabalho do atleta profissional, ele é por tempo determinado, exclusivamente, né? E isso é uma obrigação do contrato e que também tem que ser escrito, né? E outro aspecto que o diferencia é a chamada cláusula penal desportiva, que é aquela prevista para os casos de rescisão antecipada do contrato de trabalho. Ela prevê uma indenização para o clube no caso de o atleta rescindir o contrato antecipadamente, né? E existem algumas outras especificidades que estão previstas na Lei 9.615, que é popularmente conhecida como a Lei Pelé, né? E que ela já ressalva isso, que aos atletas profissionais são asseguradas as normas trabalhistas e da Seguridade Social, ressalvadas aquelas que estão previstas na Lei 9.615.
No caso, qual seria o prazo que poderia ser estabelecido um contrato de trabalho com o jogador? Existe prazo máximo e mínimo ou não? Sim, isso é de livre outra negociação. Sim, isso é outra diferenciação. O contrato é por prazo determinado, pelo mínimo de 3 meses e um máximo de 5 anos. Diferente do trabalhador comum, que pode estabelecer em determinadas situações o contrato de trabalho por tempo determinado de máximo de 2 anos, seria isso? É, exatamente. Pela CLT, o contrato por prazo determinado, ele tem um máximo de 2 anos. Na opinião do senhor, essa cláusula penal que o senhor acabou de citar, Sim. que justamente quando o atleta ele rompe o contrato de trabalho antes do que seria o término previsto, ela é legal, ela é constitucional? Legal sim, mas é constitucional? Eu acredito que sim, inclusive isso já foi bastante discutido nos tribunais, né? O que se alegava é que ela implicaria numa violação do livre exercício da profissão, ou seja, não se poderia exigir que um atleta permanecesse num clube contra a sua vontade. Mas isso faz parte da particularidade da profissão, né? Porque o atleta hoje, principalmente o atleta de futebol, ele é um ator, né? Então ele é contratado e aquele contrato deve ser cumprido, até porque os clubes têm todas as suas obrigações com patrocinadores. Então, no caso da rescisão antecipada, foi prevista essa cláusula que impede que o jogador saia livremente a qualquer momento e não cumpra o contrato. Existe uma porcentagem específica para calcular essa cláusula penal? Essa cláusula penal, ela tem um limite, que é de 100 vezes a remuneração anual do atleta, né? E sem limites para os casos de transferência internacional. Então, se for para fora do país, não há problema. Ele pode romper esse contrato? Não seria isso. É que para a transferência internacional, o contrato pode prever o valor da indenização em valor superior a 100 vezes limite. a esse não limite. É que não existiria... Exato. Ah, certo. Exato. E como seria feito o cálculo dessa cláusula penal, para que o atleta pudesse indenizar o clube por ter rompido o contrato antecipadamente? Os limites dessa indenização prevista é de até 100 vezes o valor da remuneração anual do atleta para os casos de transferência nacional e sem qualquer limite para os casos de transferência internacional. Isso seria o quê? Quer dizer que se o atleta for para o exterior, ele pode pagar uma indenização bem maior, bem superior a esta? Isso significa que o clube pode fixar no contrato uma indenização, o valor da cláusula penal, nesse caso, ele pode ultrapassar esse limite nos casos em que o atleta for transferido para o exterior. No caso, é muito comum os clubes formarem seus atletas, terem as escolinhas de futebol e depois, na hora de firmar o contrato, ele já tem exclusividade sobre aquele atleta que ele formou. Isso prevalece? A legislação trabalhista reconhece isso? Sim, ela assegura esse direito de o clube formador firmar o primeiro contrato com o atleta, né? Isto a partir dos 16 anos de idade. E depois, o segundo contrato, aí já seria livre? O atleta teria liberdade de mudar de clube? Sim, esse primeiro contrato, ele segue a regra geral de que ele pode ser de até 5 anos, né? Embora a FIFA não admita. A FIFA impõe um limite para o menor de 18 anos de idade, que o seu primeiro contrato tem um limite de 3 anos, né? Então, findo este contrato, ele pode ser transferido ou mesmo antes, desde que seja paga a cláusula penal. No caso, a Justiça do Trabalho acolhe o que a FIFA determina, que são os 3 anos, ou entende que seriam 5 anos? A Justiça do Trabalho, ela não se atém a essa normativa da FIFA, né? Se o contrato for celebrado por 5 anos, ele é lícito porque é o que está previsto na legislação nacional. Existe, então, um certo conflito aqui com a legislação brasileira? Esse é um deles. É um deles? Teriam outros conflitos? Olha, em termos de normatização, eu não me recordo de algum,
mas este é um deles. A maioria das ações que ingressam na Justiça do Trabalho, tratando do direito do jogador de futebol, tratam basicamente do direito de imagem e o direito de arena, que causam uma certa confusão. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é o direito de imagem e o que é o direito de arena, mas isso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, hoje falando sobre os direitos do jogador de futebol. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre os direitos do jogador de futebol profissional, com o juiz do trabalho, Celso Moredo Garcia, titular da 4ª Vara do Trabalho de Anápolis. Doutor Celso, no bloco anterior nós comentamos sobre a diferença entre direito de arena e direito de imagem do atleta. Qual seria a diferença entre essas duas situações? Bom, vamos dizer basicamente que o direito de imagem é um direito individual do atleta e o direito de arena é um direito dos clubes. Ou seja, o direito de imagem diz respeito à exploração econômica da imagem do atleta fora do espetáculo esportivo ou fora do ambiente de trabalho, fora dos jogos, das viagens, né? Seria negociado pelo próprio clube, no caso? Isso, para que o clube possa fazer uso da imagem do jogador fora do ambiente dos jogos e dos treinos, é necessário que tenha expressa anuência do atleta e, para isso, os clubes celebram um contrato civil de concessão de uso da imagem, né? Contrato de licença de uso da imagem. Isso já não teria relação, não seria competência da Justiça do Trabalho esse contrato? Como diz respeito ao contrato de trabalho, tem se discutido sua incidência na Justiça do Trabalho. Até porque muitas vezes esse contrato, embora aparentemente de natureza civil, é feito para mascarar a real remuneração do atleta. Então é isso que se discute na Justiça do Trabalho. Se aquele contrato foi feito realmente com parâmetros aceitáveis para a exploração da imagem do atleta, ou se foi feito apenas para pagar uma parte da remuneração fora da carteira de trabalho. E no caso, o direito de arena, como funciona? O direito de arena é o que a Lei Pelé conferiu às entidades de prática desportiva como direito que elas têm de negociar e autorizar as transmissões de eventos esportivos de que participem, né? E o valor pago pelos meios de comunicação, a lei reservou um mínimo de 20% a ser repassados aos atletas que participem nesses mesmos eventos. E esses 20% integram o salário do atleta? Pois é, essa é uma das grandes demandas que nós temos na Justiça do Trabalho, né? E a jurisprudência hoje é no sentido de que ela integra a remuneração porque ela decorre da execução de um trabalho prestado pelo atleta. Então, no cálculo tem que ser aplicado a súmula 354 do TST, que a equipara as gorjetas e manda deferir os reflexos em férias, 13º salário e FGTS. Em encontro recente promovido pelo TST, foi discutida a necessidade de uma maior especialização da Justiça do Trabalho para justamente apreciar essas causas, esses conflitos entre clubes e jogadores de futebol profissional. O senhor acha que é viável a criação de varas especificamente para tratar desse assunto, para julgar e apreciar essas causas? Não, eu acho que essa pretensão de alguns setores, ela não tem muito fundamento, porque acho que seria criar um privilégio para uma determinada classe, né? Os juízes trabalhistas já são muito bem preparados e já julgam contratos de trabalho de outras categorias que também são muito especializadas, como aeronautas, portuários, mineiros, né? Então, acho que não há necessidade de criação de varas específicas, mas eu entendo que deve haver uma promoção
de maior debate sobre a matéria, principalmente envolvendo as partes interessadas, né? Ou seja, os atletas, os clubes, as federações e os representantes da Justiça do Trabalho, para que essa matéria seja amplamente debatida. No caso, o clube com certeza é o empregador, mas os dirigentes do clube também respondem subsidiariamente ou a essas dívidas trabalhistas criadas pelos clubes? Não, isso faz parte do projeto de lei 5186, que está em discussão no Congresso Nacional, que inclusive modifica vários aspectos da Lei Pelé, né? Inclusive nessa parte de responsabilização dos dirigentes. Atualmente eles são responsáveis ou não? Não. Serão, se for aprovada a lei? Espero que sim, porque de fato há muita irresponsabilidade por alguns dirigentes, né, que fazem dívidas e contratam às vezes atletas muito caros e não conseguem honrar justamente com toda a equipe, fazer o pagamento exatamente, no prazo legal, né? Isso, há muita crítica às vezes que a Justiça do Trabalho não zela pelo patrimônio dos clubes, mas eu acho que isso é uma tarefa dos dirigentes deles, né, e não da Justiça do Trabalho. No caso, nós estamos falando particularmente do jogador de futebol profissional. Mas essas mesmas regras se aplicam aos demais profissionais, atletas? Sim, a Lei 9.615, ela regula todo o esporte profissional no país, né? Embora seja mais aplicada ao futebol, exatamente porque o maior grau de profissionalização é dos atletas de futebol. Doutor Celso, muito obrigada pela presença. É um prazer. Esta edição do Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.